Eu gostaria de abrir esse projeto de entrevista com uma convidada muito especial que teve uma jornada fascinante no direito, na mitologia, na astrologia, na numerologia e no autoconhecimento, e diretamente do Havaí. Ela começou sua trajetória acadêmica na PUC de São Paulo, mas o destino levou ela para uma imersão profunda no mundo do simbolismo e da espiritualidade. E essa jornada iniciou com a mitologia e com a astrologia em 1985. Ela morou nos Estados Unidos, ela estudou Cabala com o Rabino Berg em Los Angeles, além da numerologia. Ela fez 2 cursos no ISALEM, que é um instituto considerado a Meca da Nova Era, no Oceano Pacífico. Ciência e religião e o poder do inconsciente. Ela também estudou astrologia e na numerologia. Ela foi aluna de grandes mestres e nomes do Brasil, na França e Estados Unidos, construindo uma carreira como consultora e palestrante. Autora de 2 livros, Astrologia, 12 Portais Mágicos e Brasil, Caldeirão de Imigrantes. Colaboradora de diversas publicações e participou de inúmeros simpósios e conferências pelo Brasil. Com uma visão que une ciência, espiritualidade e autoconhecimento, nossa convidada hoje promete uma conversa enriquecedora para todos nós. Então, seja bem-vinda aí, Cleide Guedes, direto do Havaí. Como vai, Cleide? Tudo bem? Muito obrigada pelas palavras elogiosas. Eu vou muito bem, graças a Deus. Estou amando morar no Havaí. Nossa, é uma experiência fantástica, porque é um dos lugares mais bonitos do mundo, né? Que bonito. E estou bastante feliz de estar aqui. E uma das coisas que você falou, o direito para mim foi o que eu chamo de acidente de percalço, porque quando eu era jovem, eu quis fazer universidade, e naquela época existiam 6 oportunidades de a gente fazer universidade. Não tinha, hoje em dia tem até a universidade para fazer bife, mas naquela época Sim. você tinha o que escolher 6. E eu queria muito fazer filosofia. E o meu pai me disse: minha filha, se você fizer filosofia, você vai morar debaixo da ponte, porque o Brasil não tem estrutura para pagar filósofos ou você vai ser um professor medíocre. E aí eu vim para São Paulo, fui fazer direito, mas a vida me levou para outro canto completamente diferente. Ah, Eu completamente diferente. Eu me casei, eu vim morar em Fort Lauderdale. Depois de alguns anos, o meu marido faleceu e eu fiquei muito impressionada porque eu fiquei viúva muito cedo, com uma filha para criar. E para não deixar, vamos dizer, para poder me resolver com a vida, especialmente a vida financeira, eu montei uma boutique com uma amiga minha. E nessa boutique tinha uma mulher que eu tive um encontro fantástico com ela algum tempo aqui atrás, e ela disse assim: eu vou levar você para uma astróloga amiga minha e você vai conversar com ela, porque é estranho que você, sendo tão moça, você tenha ficado viúva tão cedo. Tá bom. Eu fui e saí de lá, Marcos, assim dizendo, ah. eu com tantos problemas, o que esta louca veio falar de mim? E entre outras coisas que ela falava é o seguinte: olha, daqui a 6 meses você vai estar morando fora do Brasil, você vai ficar muito feliz, as coisas vão ser muito boas para você, e quando você voltar, você vai ter um problema numa casa próximo da praia. Eu achei aquilo extraordinário. Só que, por acaso, depois de 6 meses, eu estava indo morar na Inglaterra e durante o caminho do voo, essa mulher me veio à cabeça e eu pensei: o que que ela sabia de mim que eu não sabia? Que história é essa? E Uau! aí, quando eu estava estudando na Inglaterra, eu tinha todos os dias que passar pela Charing Cross, onde tinha uma livraria com um anúncio: curso de astrologia, vamos iniciar dia tal, tal, tal. Eu falei: eu vou me inscrever, eu quero saber o que que é isso.
E aí eu fui para me inscrever, e acontece, Marcos, que o professor só dava matemática, matemática, matemática. Eu não sou da matemática, eu sou das humanas. Então, para mim, aquilo foi um tormento, mas eu queria saber o que era. Eu queria saber. E Sim, um dia, o professor fala assim: nós vamos até Cambridge para ver o que Cambridge fala sobre astrologia. Cambridge, astrologia. Astrologia é uma coisa tão esotérica, como é que Cambridge está falando sobre astrologia? E aí sim. eu entro na biblioteca de astrologia, e eu me lembro que quando eu fui falar com essa astróloga, que eu considerei que era louca, depois foi a minha grande mestra, dona Ilse Marie Spa, ela, ela olhava um livrinho que ela chamava de efemérides. E aquele livrinho, ela dizia o passo dos planetas, onde estava na hora que eu nasci, onde estava no dia que ela estava conversando comigo, etc, etc. Falei, que livro é esse, né? Eu que sou uma rata de biblioteca, que livro é esse? E lá em Cambridge, eu vi as efemérides mais antigas do mundo, que estão lá, uma das cópias, né, dos Sim. primeiros prints que existiram, de 1504. Eu falei, opa, se 1504 já se falava isso, isso é uma coisa formidável. Eu vou ver melhor o que acontece, certo? E aí eu continuei com o meu curso, aí eu tive que voltar para São Paulo. Depois de algum tempo, eu fui para a França e eu entrei em contato com dois mestres maravilhosos que me ensinaram o lado humano da astrologia. Então, eu comecei com astrologia. A partir de um determinado tempo, a minha mestra, a dona Ilse, falou: olha, eu vou encaminhar para você alguns clientes meus, porque eu tô sem tempo, eu estou ficando mais velha, eu quero um pouco mais de descanso e eu vou encaminhar para você. E foi me dando aos poucos, tinha minhas cobaias, que eram minhas amigas, que eu experimentava astrologia, né? E foi crescendo, 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 e aí eu tive que parar todos os meus afazeres para poder me dedicar à astrologia. Conforme você vai estudando, você vai vendo outras coisas. Você vai vendo que existe um lado espiritual da astrologia, que existe um lado material da astrologia e que existe um lado emocional da astrologia. Então, você vai vendo formas diferentes de você estudar. E aí eu fui agregando coisas. Eu fui agregando mitologia, que é uma maneira de você explicar os arquétipos, que a astrologia também trata de arquétipos. Depois eu fui vendo numerologia, tarô, essas ciências herméticas todas passaram pela minha cabeça e pelos meus estudos. E a dona Ilse dizia sempre que existe uma árvore do conhecimento com 7 ramos. E eu tentei fazer todos os ramos da árvore do conhecimento. É muito difícil a gente alcançar tudo isso, porque eu acredito em reencarnação, porque eu não acredito que numa vida só dê para a gente saber todas as coisas. Para gente, né, a gente tem uma base que é uma base histórica, que a gente pode se informar, que pode ler, etc, etc. Mas o mundo é muito vasto e ainda mais agora que nós estamos passando por uma era de transição fenomenal, que Hum. é a transição da era de peixes para a era de aquários. Então, a minha esperança é que muitas das coisas que nós aprendemos não se perderão. Porque quando nós estudamos as transições das outras eras, por exemplo, de touro para Áries, de Áries para peixes, muitas coisas se perderam, muitas coisas se perderam. Mas agora, o Aquários, ele é representado por duas ondas, uma que vem e outra que vai. Então, eu imagino que é a história, o passado, a memória e o futuro, que é a tecnologia que nós estamos vendo. Então, são duas ondas que se contrapõem, mas que não se contradizem. E é Hum. por esse motivo que eu tenho visto também que a espiritualidade está chegando na ciência e vice-versa. Ai, excelente, está tendo um progresso, né? Agora, o que que é interessante, né, Cleide, que nós estamos trazendo de volta o conhecimento. A gente tem um marco, e eu tenho ouvido muito aqui sobre os manuscritos que em 1945 foram achados, né, lá no Oriente Médio, e trouxe grandes revelações. E é interessante que a leitura que hoje começa a ter sobre os pergaminhos fazem conexões de conhecimentos que lá atrás nossa ancestralidade, né, já tinha. Parece que a gente está começando a acessar um campo onde toda essa biblioteca está disponível
e a gente começa a ver como está tudo muito interligado. Essa tua jornada é um exemplo, porque você fala de astrologia numa parte que pode atingir material, ela pode ser emocional, ela pode ser espiritual, então ela é muito mais abrangente. Então, uma das perguntas que eu queria, e eu acho que a audiência aqui gostaria de saber, né, porque a gente tem a astrologia apenas como previsão de futuro, né? Menos astrologia faz. É o que menos faz. Então, aí eu queria ouvir de você, né, como ela pode ser usada como uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Porque a gente ficou numa. Que você acabou de falar, a astrologia é tudo menos isso. Mas a gente trouxe para uma forma tão pequena de usar as logias, numerologia, astrologia, e a gente ficou cada vez mais curto do conhecimento, né? E perdemos a profundidade desse campo que você está comentando. Mas eu queria saber o teu ponto de vista sobre essa questão da astrologia envolvendo o nosso autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Olha, no sentido de desenvolvimento pessoal, eu acho que o conhecimento da sua carta astrológica, do momento em que você nasce, como estavam os astros no céu, é como se fosse um imprint. Aquilo lá é o que você é como caráter e não revela o seu futuro, ela revela o que você pode ser, até que ponto você pode chegar. Por exemplo, se eu pego alguns pais dão para mim a data dos seus filhos para verem qual é o melhor caminho universitário que eles vão tomar, a criança quer ser arquiteta, mas ela não tem nada de talento para a arte ou talento para uma visão. Então, ela vai fazer um trabalho muito, vamos dizer, de muito esforço para chegar a um ponto, ela falar, isso não é para mim. Então, eu acho que a questão do autoconhecimento não é só no sentido espiritual, mas no sentido material também. Existem pessoas que querem muito ser importantes, mas elas não têm na carta algo que vai levá-las a um píncaro. Portanto, eu acho que a astrologia ela parte de três princípios. Por exemplo, quando você tem uma carta astrológica, o que é mais importante é o Sol, a Lua e o ascendente. Esses três, para mim, são o triângulo básico da personalidade. Então, o Sol representa a maneira de pensar, portanto, tem a ver com o mental superior. A Lua é a maneira de sentir, tem a ver com emocional. E o ascendente tem a ver com o corpo físico e sua maneira de agir. Aliás, nós só agimos com o corpo físico, portanto, o ascendente tem a ver com isso. Os três combinados fazem com que você atinja coisas muito importantes. Os três descombinados, você tem uma vida um pouco mais complicada. Agora, eu gosto sempre de dar esperança para as pessoas, porque eu acho que a gente tem que ser otimista, pensamento positivo, sempre, sempre. Então, quando uma pessoa tem um mapa que é um pouco assim, desconexo, ela pensa de um jeito, ela sente de outro, ela age de outro, eu digo, olha, a gente tem duas formas de encarar a vida. Tem pessoas que têm tudo bonitinho dentro da sua carta e elas têm uma vida linear. Elas não aprendem muito, porque não tem grandes embates. Mas quem tem uma vida complicada, ela é capaz de aprender muito mais, porque ela tem maiores oportunidades de crescimento. Então, eu acho que a astrologia é um instrumento de informação. E para o seu autoconhecimento, meu Deus do céu, é fantástico. Agora, existem algumas inclinações na astrologia. Por exemplo, nós temos aí três planetas que são arquétipos. O Plutão é chamado Senhor dos Infernos. Por que ele é chamado Senhor dos Infernos? Porque ele lida com tudo aquilo que está debaixo da Terra. Então, são as riquezas também, os minerais, as pedras preciosas, o petróleo. Isso tudo é do reino de Plutão, mas é também o reino dos mortos, porque, de modo geral, os mortos são enterrados. Então, Plutão tem essa característica do Senhor dos Infernos. Urano é o planeta da novidade, da revolução, tanto é que quando Urano foi descoberto, logo em seguida surgiu a Revolução Francesa, cujo lema é Liberté, Égalité, Fraternité. Portanto, dando uma ênfase na liberdade, mas foi uma coisa revolucionária. E o Netuno, que é o senhor da química e o senhor dos mares. Então, esses três planetas estão numa mudança agora fenomenal, porque o Plutão acabou de entrar no signo de Aquários, onde ele não entra há 248 anos. Portanto, veja, ele está dando uma chancela para a era de Aquários.
O Netuno, agora, próximo 31 de março, ele vai entrar no signo de Áries. E ele está há 14 anos no signo que ele rege, que é o Peixes. Por isso que a gente teve, nesses últimos 14 anos, um desenvolvimento da química fenomenal, até ponto de termos uma doença montada em laboratório, que foi a Covid. E depois nós temos o Urano, que está nos últimos graus também, não propriamente nos últimos, falta um ano e pouco aí para ele entrar no signo de Gêmeos, que ele está no signo de Touro. Quando ele entrou no signo de Touro, eu não sei se estou me divergindo, né? Porque eu vou falando, uma coisa surge outra, mas Não. o touro representa valores. E desde que Urano entrou no signo de touro, que a nossa moeda mudou. Nós não temos mais papel na mão. Agora você paga com Pix, você paga com transferência, você Tá tudo paga com sim. cartão, tudo digitalizado, o que representa também controle, né? Controle. Então, essa mudança, ela está sendo fenomenal. Agora, o que a astrologia mostra? A astrologia mostra, Marcos, entre outras coisas, como é que nós podemos realizar para nós próprios, e isso, quando a gente faz alguma coisa por nós estamos influenciando o nosso meio, sempre. O que a astrologia mostra? Que você pode se sair muito bem em função do lado positivo de tudo isso, porque nós vivemos no mundo dual, então tudo é branco e preto, dia e noite, claro e escuro, é um mundo dual. Uau. Então, nós temos o bem e o mal. Que lado você quer ficar? Então, quando eu vejo uma coisa muito ruim numa carta, eu falo, vamos olhar o lado bom disso aqui. Entendi. Vamos ver o que. Então, eu acho que, nesse sentido, a astrologia é um instrumento de informação, mas é também uma forma de você melhorar como ser humano. Então, veja bem, né? Vamos voltar a uma coisa interessante. Eu vivi até agora, não fiz meu mapa de nascimento, né? Nem sabia, a gente não nasceu já com uma carta informada, que deveria vir já o certificado de nascimento junto com a tua carta, na minha visão, né? Porque você já teria as diretrizes, né? Então, vamos supor, eu começo a entrar em contato com a astrologia e quero justamente alinhar a minha vida com realmente os desígnios, né, da minha alma, né? Então, provavelmente você sugere o primeiro passo é fazer o mapa astrológico do nascimento. Mapa, conhecer sua carta. Toda a tua informação, as tuas diretrizes que vai poder de dar um direcionamento. E isso, a partir disso, que aí eu posso usar a astrologia como um autoconhecimento, porque aí eu vou ver que eu não estou na área que eu deveria estar, que eu estou trabalhando onde eu deveria, que o meu potencial deveria estar em outra área. Isso pode ser corrigido, né, quando uma pessoa está em busca não do futuro, mas de se encontrar com a verdade dela, como o mapa, como você falou. O mapa é no dia que você chegou nessa encarnação, nesse planeta, você já tinha, né, um mapa direcionado com as emoções, com teus potenciais, para exercer a missão ou atingir um objetivo, né? Então, a astrologia ela tem muito para nos ajudar nesse alinhamento durante a nossa vida, correto? Olha, nós temos um axioma que é muito, muito interessante, que diz assim, as above, so below. Tudo aquilo que está em cima está embaixo também. Aliás, quando você reza o Pai Nosso, é isso aí. O Pai Nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então você vai olhando essas duas coisas. O céu mostra como você pode viver aqui na terra. Portanto, se você se alinhar àquilo que, vamos dizer, a sua carta, a sua navegação, existe uma carta de navegação. Então a astrologia ela funciona como uma carta, como um mapa para você seguir determinadas rotas. Evidente que se você olhar a navegação como navegação, não como astrologia, Sim. existem navios que se chocam, existem navios que
né, partem para uma coisa. Aliás, existe falando em navio que se choca, existe um trabalho muito interessante sobre o Titanic, que foi lançado num dia de eclipse e deu com os burros na água, infelizmente, mas foi assim que aconteceu. Então, veja, os eclipses marcam algumas coisas muito importantes na história, muito. Então, o que a astrologia marca? Ela mostra que de vez em quando você tem eclipses, então fique quieto, fique sossegado, fique em paz e não vá se aventurar a fazer algumas coisas, porque de repente você não consegue fazer aquilo que você quer, ou você não tem uma diretriz adequada. Então, um mapa astrológico é uma carta de direção. Se você obedece a essa direção ou não, é outra Outra coisa. coisa, entendi. É outra coisa, Entendi. entendeu? O que eu vejo muito, Márcio, assim, para dar um exemplo, existem pessoas que têm muitos planetas na casa 9. A casa 9 é chamada casa do universo. Essa palavra gera universidade, mas gera também possibilidades maiores de você viajar, porque quando você viaja, você participa de outro universo, outra raça, outra arquitetura, outra língua. Então, Etnia, você tudo, cresce muito, língua. você expande o seu universo. Aí eu pergunto para a pessoa, quantas línguas você fala? A pessoa fala, só o português. Mas você não tem vontade de estudar? Ah, não, tenho preguiça. Bem, this is up to you, vai depender de você. Perfeito. Então, se você tem a ferramenta para poder ampliar a sua visão, porque, veja, eu estava conversando com meu irmão que nós temos, assim, a média do brasileiro, do que ele fala, são 1.000 palavras. A média do brasileiro, e olha que tem gente que fala 25 mil, portanto a média é pequena. E o ideal seria que todos nós, entre uma língua ou outra, enfim, tivesse. O ideal daqui para cima seriam 5.000 palavras. Então, veja, quando você tem uma oportunidade maior de conhecimento, o seu cérebro se amplia. E quando você tem o cérebro ampliado, você pode fazer melhores escolhas. Então, Perfeito, perfeito. vai me perguntando, porque eu vou divergindo a hora que eu penso. Não, 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 não. Eu estou em outro caminho. Não, eu quero pegar esse gancho que eu achei muito interessante, essa relação do céu e da terra, porque a gente percebe que quando a gente se alinha através da meditação, através né, de você estar no presente, você acessa a intuição, os insights, né? Da onde eles vêm, né? Vem desse banco de dados, provavelmente, quando você se alinha ao céu na Terra, né? E eles têm já todo o conhecimento muito mais amplificado do que nós, meros terráqueos, né? Que entramos numa condição de dualidade e também mudamos a consciência. Achamos que nós somos simplesmente um corpo, um Marcos Adriano, meu gênio, minha personalidade, sem saber uma conexão maior, que né, a gente tem que aí a gente entra na casa da espiritualidade, nas questões das logias, né? E é o que você falou, eu posso usar a ferramenta, depende o que eu busco nela, que é material, é emocional, ou ela é espiritual, um autoconhecimento. Mas o que eu acho interessante é a ferramenta poder ajudar a você corrigir o seu percurso como navegante durante a tua vida e aí você chega num momento que você não sabe mais para onde ir, porque provavelmente você desviou dessa conexão do céu e da terra, né? Então eu vejo muito a possibilidade da astrologia de trazer a bússola, vamos dizer, de novo. Isso. Eu considero a astrologia uma bússola. Uma bússola, de qualquer forma. Agora, me conta uma coisa: qual é o casamento que você poderia fazer com a astrologia com a numerologia? São dois galhos da árvore do conhecimento, mas sempre uma coisa tem que bater com a outra, quer dizer, não pode. É a mesma coisa que uma pessoa vai consultar um numerólogo e o numerólogo fala: você vai casar, porque está aqui informação de que você vai ter um companheiro. E a astrologia dizer: não, você não vai ter companheiro. Não existe isso. Ou ela corrobora ou ela fica neutra, porque elas têm que se alinhar, de ter um conluio, certo? Então, veja. O que eu acho interessante é que por que eu associo os dois? Porque às vezes você não tem tempo de
estudar várias cartas. Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que está tendo, ela me pede para fazer o mapa e pede para ter uma série de orientações. E aí a gente vê que não só na sua carta natal, mas como nos trânsitos de planetas, ela está tendo um problema com os filhos, um problema sério com os filhos. O que a gente vai fazer? Procurar minimizar o sofrimento dela. O sofrimento vem através da vida, do comportamento que ela tem, etc. Então a gente procura minimizar isso. E aí eu pergunto, eu não tenho tempo de fazer, a pessoa tem 4 filhos, eu não tenho tempo de, conversando com ela, fazer 4 mapas ali para dizer é assim ou é assado. Então eu pergunto o nome das pessoas. Então ela me fala o nome e eu transformo esse nome em numerologia. E aí eu vejo, esse dá mais problema, porque o número é mais complicado, e aquele é menos complicado. E a história da numerologia, Marcos, é interessante, porque as pessoas falam assim, eu faço astrologia pitagórica, eu acho muito difícil alguém fazer astrologia pitagórica, porque eu acho que só através da Kabbalah, ou Cabala, é que você tem uma noção muito interessante a respeito dos números. Porque é o seguinte, a numerologia que eu faço, que eu aprendi com o pessoal da Cabala, com o pessoal que eu falei para você do Rabino Berg, né, que eu fui para Los Angeles, e foi interessantíssimo, porque a minha filha estudava e eu vim para aqui para visitá-la. E andando por Los Angeles, porque ela estudava e trabalhava, e eu ficava com o carro, eu tinha que ir para o museu, tinha que ir para a igreja, eu ficava perambulando. E um dia eu vejo em Santa Mônica um cartaz, início da Cabala através do Rabino Berg. Não sabia o que era Cabala, não sabia o que era Rabino Berg, nem nada. Falei, curso, vou fazer. Eu sou de fazer curso, de aprender. Me inscrevi e fiquei conhecendo um homem extraordinário, que é o Philip Berg, extraordinário, que tem 3 filhos que foram para o Brasil, ele e a mulher foram para o Brasil, mas eu conheci o velho, e ele me deu aula, e ele explicava o seguinte, como é que nós chegamos à questão de pegar o nome de uma pessoa e transformar em número, para fazer o sistema numerológico, que é o seguinte, nós temos 22 sons principais, frequência vibratória. Cada um dos alfabetos antigos, eles tinham 22 letras. E todas as escrituras sagradas foram escritas com 22 letras, que são os Vedas, no sânscrito, no latim, a Bíblia nossa, no hebraico, a Torá, no árabe, o Alcorão, e assim por diante. Todas as escrituras sagradas foram escritas com essas 22 letras. Muito bem. Se nós formos pegar as letras, você tem o A, que é o número 1, o B, que é o número 2. Então, as pessoas que falam que fazem astrologia pitagórica, elas vão até o 9. Só que os sons são 22. Então, você tem, no alfabeto, você tem que olhar cada som de cada frequência que nós falamos e associar a 22 números. Para te dar um exemplo, o meu nome é Cleide, se escreve com C. Cecília se escreve com C, mas são sons diferentes. Cleide é som de K. Cecília é som de S. Então, nos alfabetos antigos, não tem a letra C, porque ou é som, ou é K ou é S. Então, é alfa, beta, gama, delta, tem o C. Perfeito. Então, você vai associando os nomes e aí você chega a determinadas conclusões. E como é que você vai interpretar esses 22 números? Qual é a frequência deles? Então, a gente tem o auxílio do tarô. Os 22 arcanos maiores do tarô, eles mostram exatamente o que é cada uma dessas frequências. Você associa isso tudo com a astrologia, você tem numerologia, você tem o tarô, você tem a astrologia, você vai arranjando todas as coisas e chega num momento em que você fala assim, bom, e eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha proposta de vida? O que me resta fazer ainda? O que eu preciso aprender ainda? E olha, é uma coisa sensacional. E uma das coisas que eu aprendi também, Marcos, que não tem nada a ver com todas essas áreas, é que é o seguinte: os 3 caminhos mais importantes que nós temos espirituais vieram do Tibete. Então, Olha que interessante. vieram do Tibete, nós temos a Helena Blavatsky,
O Gurdjieff e o Aleister Crowley, tão falado, coitado dele, é muito mal interpretado, mas esses três, todos eles foram beber da fonte do Tibete, e que é de uma espiritualidade que não tem tamanho. É impressionante, é impressionante. Então, veja, a gente vai associando uma coisa com outra, e você vai chegando à conclusão seguinte: nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para evoluir, e acho que uma vida só não dá. A média de vida tem sido de 72 a 75 anos. Meu Jesus amado, é muito pouco. É muito pouco para tanta informação. Agora, o que que eu vejo, na verdade, é um quebra-cabeça, né? Ah, As sim. pecinhas, né? Essa conexão, essa ligação que você falou dos arquétipos, você falou dos 22, dos sons, da numerologia, parece que são pecinhas que montam um tabuleiro muito perfeito, né? Muito sincrônico, eu diria, né? E É, isso é uma coisa, um alinhamento perfeito. Aí eu te pergunto, né, Cleide, como a gente não consegue ter uma vida nessa supremacia perfeita do céu, desse campo do conhecimento que os nossos antigos tinham, né? O que nos reduziu como você falou, né, a 1.000 palavras, onde o mínimo é 5.000, pelo menos, por qualquer vocabulário da língua, a gente empobreceu, eu acho que a gente foi decaindo e todo esse quebra-cabeça se desfez, né? Porque agora eu acho que a era da transição, eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade de retomar essa conexão céu e terra, e esse quebra-cabeça lentamente nos formando e fazendo com que a gente acorde para identificar isso em nós. Porque quando a gente olha, fala, né, de divindade, né, onde se encontra a divindade, né, se não está dentro de nós, né? E aí a gente começa. Marcos, existe uma coisa, sem te interromper, Bruno, Não, porque imagina, imagina. existe uma coisa muito interessante que eu aprendi com a Nelly Dutra. A Nelly Dutra foi minha professora de mitologia durante muitos anos. E ela dizia o seguinte, que a história ela é como se fosse um pêndulo. Ela chega num determinado ponto, ela se volta no oposto, exacerbado e exacerbatório, depois ela volta de novo, como se a gente fosse tendo essas mudanças, essas, né? Isso é explicado na teosofia pelos sete raios. Então, a cada 600, 700 anos, você tem um raio que é difícil de falar assim rapidamente, mas você tem uma coisa predominante numa determinada raça, certo? Então, eu vejo o seguinte: essa era de aquários que nós estamos agora, com essas duas, uma onda que vai e uma onda que vem, é também o símbolo da frequência vibratória. Então, você tem os antigos voltando à tona, eu estou falando antigo, estou falando arcaico, certo? E o futuro vindo à tona também. Como é uma transição, nós estamos no período mais difícil, que é o período da transição, neste período aqui, muitas coisas difíceis acontecem para nossa informação, porque o signo de Aquários, que é a era de Aquários, é uma área de informação, porque é um signo de ar, e ar é informação, é contato, é comércio, é troca de ideias. Então, essas ideias são uma avalanche. Então, a gente fica vendo coisas terríveis acontecendo e, ao mesmo tempo, a gente querendo se livrar delas, se livrar das coisas difíceis, não é? Então, por esse motivo, eu acho que a gente tem que olhar para três frequências principais, frequências vibratórias principais, que é o som, a cor e o pensamento. São três vibrações super importantes na era de Aquários. Do som, que eu vou falar primeiro, o som é tão importante que, veja, existe um livro chamado Poder da Música, e a gente também tem uma informação de Platão, que todas as vezes nesse livro, no Poder da Música, existia um imperador que ele ia para os cantões para ver como estava a música, porque se a música fosse boa, o cantão estava em progresso. Então, olha a música que a gente está tendo hoje. Hum. Você, né? Eu vi outro dia uma moça, uma entrevista ali na Avenida Paulista, o rapaz falou assim: qual é o pior estilo de música? A moça falou: a música clássica.
E ele falou, e qual o melhor para você? Ela falou, o funk. Então, veja, eu não tenho nada contra o funk, não é isso. O problema é o seguinte, se você perder aquela sensibilidade musical, o som, e o som é tão importante, que a gente também não pode estar ouvindo pessoas que se queixam e queixam e queixam o tempo inteiro, só falando de dificuldades, etc. Isso atinge o nosso subconsciente e nós começamos a ficar um pouco deprê também, um pouco deprimido. Então, o som, eu falo para as pessoas o seguinte, está tendo muitas queixas, posso ajudar? Se eu puder ajudar, vamos arregaçar as mangas e resolver o problema. Não posso ajudar? Ouço uma, duas, três vezes é o suficiente. Não ouço mais, porque a pessoa vai envolvendo, através do som, vai nos envolvendo numa faixa de frequência vibratória muito baixa. Então, esse é o som. A cor, eu obedeço a cor todos os dias. Eu acho que a gente esqueceu que cada dia da semana é dia de um planeta que tem uma cor. Em todas as línguas, cada dia da semana fala de um planeta. Na nossa é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e a gente perdeu essa conexão. Mas em todas as línguas, a segunda-feira é dia da Lua. Lunes, lunedi, lundi ou Monday, que vem de moon, sempre a relação tem a ver com o planeta. A Lua é branca e a Lua representa a paz. Tanto assim que, se você for olhar filmes antigos, se você for verificar filmes antigos, filmes de guerra, quando estendia a bandeira branca, estava pedindo paz. Então, toda segunda-feira a gente deveria usar o branco e entrar numa frequência de paz. A terça-feira é Martes, Martedi, Mardi, é o dia do planeta Marte. O planeta Marte é vigoroso, é guerreiro e é vermelho. Tanto assim que você veja, o excesso do vermelho, ele dá agressividade, porque é o outro lado. Mas se você usar uma vez por semana, você coloca um coral ou um vermelho, coral que eu digo da pedra vermelha, não é? Você está entrando numa frequência de coragem. Se você pega a quarta-feira, que é hoje, miércoles, mercredi, é o dia do Mercúrio, que é o dia da conversa, da transação comercial. Se você pegar a palavra Mercúrio, tira o U e o R, acrescenta CO, dá comércio. A troca, a venda, toda essa coisa de comunicação é amarela. Por isso que eu estou com topázio, porque para mim é o dia do amarelo. Eu não sou transigente, eu sou intransigente com cor, eu entro nessa frequência. Né? Então, eu falo mais na quarta-feira, eu leio mais na quarta-feira, eu me informo mais na quarta-feira, porque a frequência está aberta para isso. A quinta-feira é jueves, jeudi, é o dia de Júpiter, e o Júpiter é o planeta azul, quer dizer, ele não é azul, mas ele emana uma frequência do azul. Então, como tem o símbolo da generosidade, o dia que você precisar dividir um favor para alguém, vá numa quinta-feira de azul, é muito mais fácil você obter um favor de alguém dentro da frequência vibratória da generosidade. E você também é mais generoso, né? E a sexta-feira é Friday, que vem de Friga, que virou Afrodite, depois virou Vênus Afrodite. Então, você tem aí Viernes, Vendredi, Venerdi, que é o dia da Vênus. A Vênus, ela rege dois signos, ela rege Libra e rege Touro. Enquanto Touro, ela rege o verde, porque é a força da terra. Enquanto Libra, ela rege o amor, que é a cor-de-rosa. Então, por isso que a verde-rosa, estação primeira de Mangueira, é a mais querida do Brasil, porque você tem as cores do amor, verde-rosa, que é a cor da Vênus, que é o planeta do amor. Mas se você quiser uma situação financeira mais adequada, você vista verde na sexta-feira, porque verde é a força da terra, e o sangue da terra é o verde. Tanto assim que é uma coisa curiosa para a gente observar. O dólar foi feito pela maçonaria, e a maçonaria sabia disso, e o dólar sempre foi verde. A não ser agora, a partir do Bush II, que foi o filho do Bush, que foi presidente, o dólar começou a mudar de cor. Hoje ele está cinza. O dólar não tem mais a força que ele tinha antigamente, que a gente falava as verdinhas, certo? Verdinha. Então você veja, as verdinhas eram uma força. Hoje em dia não é tanto assim, porque a cor foi mudando. Mas nem por isso o verde deixa de ser o lado da segurança, né? E o rosa, o lado amoroso, o lado afetivo.
O sábado é o Saturday, que é o dia do Saturno, que é mais severo, que é mais limitador e tal, mas é o dia da disciplina e o dia do agradecimento. Por isso, nós que moramos lá na Padre João Manuel e que tem tantos israelitas, a gente vê todos os sábados eles vestidos de preto indo para a sinagoga, porque eles vão agradecer. Então, eles obedecem a esse movimento saturnino. E o domingo é o dia do sol, é o Sunday, é o dia de você celebrar a vida. Por isso que os cristãos escolheram celebrar a missa aos domingos, porque é o dia da celebração da vida. Então, aí a gente se veste muito mais de laranja, rosa-choque, que são as cores mais otimistas, mais agradáveis, de celebração mesmo. Então, esse aspecto dessas frequências de som e de cor, eu obedeço muito. Mas a Entendi. frequência mais importante é do pensamento. É, Pensamento positivo é fundamental. Você atrai tudo aquilo que você fala negativamente ou que você fala com dúvida, você está atraindo dúvida e negatividade para a sua vida. Então, entendi. veja, falar é uma coisa. É que a gente não presta atenção nas coisas, Marcos, mas veja bem, vamos falar um pouquinho da nossa, que a gente mais conhece, que é a nossa Bíblia. Na Bíblia, você tem no Evangelho de São João que investe muito no Gênesis. São João tem uma frase que é do Evangelho dele, que é o seguinte: no princípio era o Verbo era Deus, e tudo se fez luz, e tudo se criou. O verbo que vem do pensamento e que vai para a palavra, que se cria e que se forma como se fosse uma luz. Se você fala besteira, você está entrando na frequência da bobagem. Se É, você fala positivo, você está entrando na frequência da positividade. entendi. Pensar positivo, que é Entendi. importante. Eu tinha uma pessoa que eu conhecia há muitos anos, que ele falava como é que é? Pensamentos se tornam realidade, escolha os bons. Entendi. Né? É uma coisa que e é difícil, porque a gente tem uma tendência muito grande a pensar negativo, né? Sim. Agora, em matéria de diversificar e de ir para outros ramos, eu sou mestre, portanto, vamos voltar ao que a gente estava falando. Não, já depois dessa aula, adorei essa conexão das cores e o nome dos dias, que tem tudo a ver com os astros. Então, essa magia, né, Cleide, da onde veio, né, essas conexões tão sincrônicas, né, das informações, como elas estão alinhadas e como o ser humano foi capaz de deformar, né, reduzir, e eu acho que o pensamento realmente ele é chave, porque o Cabalhão diz que a primeira lei é o mentalismo, aliás, né? Exatamente, é o Mentalismo é a princípio do primeira mentalismo. lei, né? E voltamos agora à questão do pensamento, né? De qualquer forma, o quão é importante. E o que você me diz, né? Que o mundo, né? Você comentou, né? Sobre a questão, né? De tudo estar informatizado, tudo muito controle. E as informações que transitam nas redes sociais, esse jogo de fake news, porque gera pensamentos que deixa a pessoa ou positivo ou negativo, ou ansiosa ou no medo, que foi o exemplo clássico que nós tivemos com a Covid. Passamos quase um ano só bombardeado por uma frequência de medo. E, na Nossa, eu acho verdade, que foi mais do que um ano, hein? foi mais que um ano, porque isso Ah, aí foi. foi impressionante, né? Como a gente tem uma tendência a ficar muito mais vulnerável. O que você sugeria, como nós tocamos na questão do pensamento, porque hoje nós estamos muito vulneráveis à questão da frequência negativa do mundo. E as pessoas acabam sendo conduzidas muito mais pelo negativo do que do positivo. Qual é a grande chave de todo esse conhecimento, de todo esse alinhamento que um presente que a era da transição está trazendo, este alinhamento de céu e terra, que eu achei bárbaro esse teu comentário na entrevista, que nos ajude agora realmente a alinhar o leme da nossa navegação na jornada correta, que ela é muito mais vertical, uma conexão que se alinha terra e céu, do que linear, que nos alinha numa coisa tão reduzida, tão pequena.
Olha, eu diria o seguinte, eu vou voltar para a astrologia. Sol, Lua e Ascendente são as três coisas que a gente tem que embasar, tem que ter base não só do nosso conhecimento, como da nossa visão de vida. Veja bem, o pensamento, porque ele vem, não é que de toda coisa que você vai imaginar, vai pensar e vai Ah, falar, sim. o emocional, que a gente tem que estar alinhado, e mais ainda o físico. Eu vejo, Marcos, que algumas pessoas que falam sobre espiritualidade, elas deixam de lado a matéria como se a matéria não fosse importante. É muito importante porque você tem um corpo físico que é energia, claro que é energia, mas o que você vê é o físico, portanto você tem que tratar bem do seu corpo, você tem que estar alinhado. Em matéria de alimentação, de exercício, tudo aquilo que você pode fazer para o seu corpo de saúde, você tem que observar isso. Emocional, a gente tem que fazer uma espécie de equilíbrio emocional, porque o que a gente, isso que você falou, das fake news, das entrevistas que as pessoas fazem, então, dessa divisão de direita e esquerda, progresso e conservadorismo, é muita batalha, é muita luta. Então a gente tem que olhar, vamos dizer, o que faz bem ao seu coração. Eu não gosto de ver algumas pessoas falando, porque não só me irritam, como também acho que elas não têm conhecimento de causa para falar algumas coisas. Então, veja, influencers, aí você vê criança de 18, 14 anos fazendo e tentando influenciar os outros. Eu acho, sabe, você para poder influenciar outra pessoa, você tem que ter um conhecimento muito grande, porque é o seguinte, a cada ação corresponde uma reação igual e contrária. Se eu influenciar você de um lado mal, isso vem para mim, mas é óbvio. Só que, como dizia meu pai, essa lei não foi promulgada, não é? A lei de causa e efeito não foi promulgada, então as pessoas não sabem que ela existe, só que ela é inexorável. Sim. Então, né, você imagina Agora, que um colocando no ponto que você está vendo, a gente perdeu muito na educação. Começou da perda do latim, perdeu-se várias matérias que hoje nem tem mais no currículo das escolas. Olha, Marcos, eu sou muito velha, né? Então, veja bem, eu estudei latim, eu estudei filosofia no colegial e no ginásio. Eu estudei música. No ginásio tinha música. Era uma das coisas que a gente tinha um piano, eu me lembro de uma freira muito velhinha, né? Nossa Senhora cada freira tinha um nome, Freira Nossa Senhora das Graças, e ela tocava aquele piano totalmente desafinado, mas a gente aprendeu uma série de coisas interessantes com a música. E a música faz parte do som, e é daquilo que a gente ouve, daquilo que penetra no nosso subconsciente. Então você começa desde a infância a ouvir música boa. E se você ouve música boa, você não entra nessas. Porque é o seguinte, as pessoas não percebem, mas esses ritmos agora muito modernos, eles alteram o coração, porque aquele pem, 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 a Sim, batida do coração batistaca. acelera. Se ela acelera, você fica mais nervoso, você fica mais inquieto. Então, o som é importante para você manter o equilíbrio emocional. Tem um exercício que eu acho extraordinário, que eu acho que é para as quartas-feiras. Posso te contar? Pode, vamos lá. Então, veja bem, quarta-feira é dia de Mercúrio, né? Que é miércoles, mercoledi, mercredi. O Mercúrio, como símbolo mitológico, é um deus que tem uma capacete com asinha na cabeça e asinha nos pés. Ele representa o movimento mental e o movimento físico. E ele vem com o caduceu na mão. O caduceu é o símbolo da medicina. É aquela cobrinha desse lado, cobrinha do outro e uma haste no meio. Muito Perfeito. bem. O exercício do caduceu consiste no seguinte: nós temos 7 chakras principais, certo? Então, Certo? nós vamos começar a trabalhar do chakra esplênico para cima. Perfeito. Então, você vai fazer um exercício de visualização criativa e respiração. Então, você imagina que você vai puxando através da respiração, você contorna desse lado aqui, lado direito. Você pode começar do direito ou esquerdo, é indiferente, mas eu estou começando pelo direito. Você contorna o chakra esplênico, vai para o outro lado, contorna o plexo solar, vai para o outro lado, contorna o cardíaco, contorna o laríngeo, contorna o Adina Chakra e sobe.
Depois você faz o mesmo movimento, respirando e contornando o esplênico, depois o plexo solar, depois o cardíaco, depois o laríngeo e sobe pelo outro lado, porque você contornou o Adina Chakra também. E depois você faz uma respiração que venha de baixo para cima rapidamente e solta em forma de fonte pelo coronário. Muito bem. O que você fez? Você mexeu com uma energia chamada Ida, outra energia chamada Pingala e uma energia chamada Xuxuma. E o que quer dizer essas energias? Uma é mental, a outra é emocional e a outra é física. E só você tem saúde se você tiver energia equilibrada, física, emocional e mentalmente. Por isso que é o símbolo da cura. Ai, que demais. Essa meditação tem gravado alguma coisa, não? Ou é Não, visualizada? é visualização, eu falo para os meus alunos, todos eles fazem, né, para a gente ter uma vida equilibrada, emocional, mental e E fisicamente, porque fisicamente, tudo fisicamente. aquilo que Muito você tem, interessante. né? Porque quando a gente estuda teosofia, você tem os mundos que a gente não enxerga, né? Mas o corpo mental, o corpo emocional, eles não estão aqui. Aqui está o físico. Claro que todos os nossos órgãos, os nossos elementos físicos, eles ajudam a fazer essa captação. Mas o pensamento não está dentro do cérebro. O pensamento está no corpo Tá. mental e no mental superior. Entendeu? Se você alinhar isso tudo, você alinha isso tudo com o caduceu. Então, você tem uma energia física É, adequada. os antigos já falavam, né, que o corpo é o templo da alma, é onde a alma habita. E como você falou, né, espiritualidade não é simplesmente viver sem essa conexão que nós estamos na condição nesta dimensão corpórea, né? E é onde Claro. habita o templo. A gente, um curso em milagres tem uma frase que não tome nenhuma decisão se você não se colocar no instante santo. E o instante santo é quando você se coloca no lugar mais sagrado do teu ser, que está onde? No coração como referência, mas está nesse templo. E eu tenho que alinhar, eu sempre considero os 5 corpos que eu digo para os alunos, que é o físico, o emocional, o etérico, o astral e o espiritual, para resumir. Se não tem esse alinhamento, partindo do físico, né? Porque as pessoas esquecem, vivem muito na espiritualidade, esquece que ela está na raiva. Eu sempre falo, né? A gente aprendeu a orar e vigiar. Pode mudar isso. Vigia onde você está. E aí você ora, o Pai Nosso, Ave Maria, o que você quiser. Mas se eu não tiver presente nesse alinhamento que você comentou, de nada vale uma oração, por exemplo. Porque você imagina, eu estou na raiva por um fulano aqui do meu lado e estou querendo rezar Pai Nosso. Como eu vou unir céu e terra? Não tem nexo, né? Não tem um senso de. E esse trabalho de alinhamento ele é fundamental, porque realizar algo na espiritualidade é ter integridade. Na minha opinião, integridade, o que que é? É o alinhamento de todos os corpos, né? Se É você não tem verdade. essa supremacia. Agora eu ouvi uma palavra, uma frase aqui a semana passada que eu achei bem interessante, que conhecimento é poder, Ah, com certeza. né? Uma coisa que eu sempre comentei com os alunos e sempre comento, às vezes você admira uma pessoa pelo conhecimento dela e você conhece o trabalho dela. E de repente tem uma notícia que o fulano falou isso. Aí você fala, não, não pode ser. O cara, eu conheço o trabalho dessa pessoa, a idoneidade dela. Aí você vai pegar na íntegra da entrevista, aquele trechinho dentro daquele contexto não significa nada, foi uma menção como exemplo. Aí as mentes pequenas, né, pegam e manipulam por uma frase que, fora do contexto, ela tem milhões de interpretação. É Então, verdade. olha o conhecimento como foi. Então, por isso que se fala, vai na fonte. Se você está em dúvida de alguma coisa, hoje as pessoas não têm mais tempo, né? Eu acho que o que você acha desse tempo escasso que as redes e a internet dominou
a nossa agenda e as pessoas não têm um momento para parar e olhar uma entrevista na íntegra. É tudo picado, Tudo muito as rápido. informações, tudo rápido. E essa geração que está chegando, né, como vai atingir um conhecimento tão maior, né? Olha, eu tenho uma esperança muito grande na música. Eu vou dizer para você por quê. Quando eu falei dos sete raios, você tem assim alguns séculos onde predomina alguma coisa no universo. Ah, Se você pensar o que predominou a escultura em alguns tempos da Grécia, o que predominou a pintura na Idade Média, e foram anos, pintores sensacionais, maravilhosos. Eu tenho impressão, a gente teve aí um processo de tecnologia muito grande, né? E que continue, agora vai exacerbar por causa da era de Aquários, mas vai aparecer a música como uma das coisas importantes. Então, se você olhar na internet, você vai ver alguma coisa extraordinária que está acontecendo. Crianças que estão nascendo como se eles fossem violinistas, pianistas, maestros. Impressionante, é impressionante o que a música vai voltar aí com uma força muito grande. Claro que é o início, porque vamos Sim. dizer, um raio demora de 600 a 700 anos, então a gente está no começo de uma fase aí que a gente vai ver muito músico importante, não é? E não mais essa música que eu chamo de música de chacatum, que é música de chacatum, Batistaca. batistaca, exatamente. Então a gente tem esperança sempre, porque o mundo não vai acabar tão cedo. Né? Nós Não, temos, quando a gente estuda Blavatsky, a gente vê que nós estamos na quinta subraça da quinta raça, estamos fazendo a transição para a sexta. Portanto, é outro assunto, mas é muito é uma interessante também. longa jornada ainda, né? É. Então, a gente ainda tem sete sub-raças da sétima raça, então ainda vai longe, ainda vão alguns milhares de anos. Mas nós estamos no caminho. E acho, Marcos, que a gente volta, eu tenho a impressão que a gente volta com os valores que nós adquirimos numa determinada vida, eles voltam para que você dê um passo acima, para que você evolua. Porque uma das perguntas que você me fez outro dia, assim, qual é o propósito da nossa vida? Para mim, é evolução espiritual. Eu Entendi. não vejo outro propósito. Claro que a gente tem que cuidar do corpo, claro que a gente tem que ter um relativo conforto para poder ter tempo para estudar. Se você não tem esse conforto, sabe, uma pessoa que tem vamos chamar de karma, né, ou tikkun, que ela tem que tomar um ônibus às 5 horas da manhã, ela demora de 2 a 3 horas no ônibus, vai trabalhar o dia inteiro, volta cansado e vai dormir, ela não tem muita oportunidade de se aculturar, de estudar, etc. Mas, com certeza, ela está aprendendo alguma coisa. Ou ela está aprendendo um ofício, ou ela está aprendendo uma lição, ou ela está aprendendo algum karma. Alguma coisa ela está Entendi, fazendo. entendi. Mas quando você tem a oportunidade de ter um tempo para estudar, para verificar coisas que acontecem no mundo, e não só aquela vidinha das redes sociais, Sim. aí você começa a ampliar o seu horizonte, até para ter um discernimento para ver que a pessoa tá falando besteira. A gente tem que, desculpa interromper, mas a gente teve os dois lados da Covid, né? Porque hoje a gente tem as redes, né, comuns, né? Mas hoje a gente tem o conhecimento que chegou à tona, várias pessoas puderam expor seus trabalhos, as informações, como está rico a rede. Agora você tem que saber aonde você está indo. Você tem que procurar coisa boa e não Coisa ficar boa, coisa boa. ouvindo besteira. Eu acho o seguinte, eu sempre falo já em sala de aula, se você começa a assistir uma entrevista ou qualquer programa, quando começa a ter polaridade, dá um passo para trás. Nós não estamos na era da divisão, nós estamos na era da integração, né? O ser humano optou pela competição ao invés da contribuição. Só que a era da transição, no meu ponto de vista, é trazer de volta a gente se unir na contribuição da evolução, é o que você comentou, do crescimento conjunto. Então, quando você ouve coisas que não estão nessa linha, que a gente fala muito pelo curso em Milagres, alinhar a energia crística.
a energia do amor, que é o que você falou, que é a base de tudo, se não tem esse link, esse viés, você tem que já ter um discernimento. O que que você está buscando? Aí a gente tem um menu de escolhas hoje dentro do mundo. E eu acho que quando você traz as informações que nós estamos trazendo, que você está trazendo aqui para nós hoje, e a pessoa começar a questionar como ela está alimentando os seus pensamentos, por exemplo, que é um ponto fundamental, 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 fundamental. fundamental. Porque E nós estamos pela a mente, nós estamos num mundo mentalista. Se eu não olhar para isso, como eu estou alimentando meu emocional com o meu pensamento, com o que eu estou. É a mesma coisa, você vai jantar, você vai comer, você vai alimentar teu pensamento por onde? Mas com que rede? Que nível de rede? Marcos, você me fez lembrar uma passagem muito interessante que eu tive. Em 1992, eu fiz um movimento muito grande em São Paulo, que chamava Os Magos da Nova Era. E foi um sucesso e um insucesso. Foram duas coisas diferentes, porque as pessoas achavam que era muito esquisito, muito estranho o que eu trouxe para São Paulo, mas foi um sucesso no sentido do conhecimento, a gente ampliar os nossos conhecimentos. Muito bem. Uma das pessoas que eu trouxe se chama, ela é viva, ela mora aqui na Califórnia, Laura Janice York. A Laura Janice, ela não tinha religião, ela estudou Egito durante a vida inteira, então para ela os deuses egípcios eram os que tinham valor. Mas uma mulher com conhecimento extraordinário, e ela viu que no Brasil, eu levei ela para o Brasil, e ela viu que no Brasil tinha muita gente católica, e ela quis assistir a uma missa. Então eu levei a Laura Janice para a missa de Nossa Senhora Aparecida, que tem lá no não sei se é Itaim, é por ali, sabe? Tá. É uma igreja grande de Nossa Senhora Aparecida, fomos no domingo. Bom, assistimos a missa, ela quieta e tal. Quando nós saímos, a gente foi num restaurante ali perto para almoçar, e eu falei, o que você achou da missa? Ela falou, olha, da missa eu não achei nada, porque eu não entendo português, então eu não sei o que o padre estava falando. Mas das pessoas, eu achei uma coisa extraordinária. Eu falei, como assim? Ela disse, porque eu via uma olhando para o pé da outra, olhando para a cabeça, o outro estava olhando para. Sabe, as pessoas não estavam prestando atenção no que o padre, que está representando a divindade, falava. É muita informação do lado e a pessoa ela não está coesa consigo própria. Então eu vi Olha, assim, que desperdício de tempo que essas pessoas têm. Eu achei aquilo extraordinário, Marcos, nossa, porque é olha o que seguinte, observação. exatamente, porque ela não, como ela não entende a língua, ela começou a observar os dados. Sim. Olha, muito interessante, muito interessante. Jamais esqueci esse processo aí da Laura Jennings, porque E, ela sempre olhava e falava, está e, prestando atenção no que o homem está falando lá? mas é interessante, né? Porque hoje se fala muito de se alinhar ao momento presente, né? O Eckhart Tolle foi o desbravador com o poder do agora, né? Com a Poder própria agora, experiência poder do dele, agora, do exatamente. poder do agora, e agora a mindfulness, né? Plena atenção, é o que realmente nos dispersa, né? A mente está muito com totalmente com lotadas de informação, né? Você tem um mundo na tua mão, né, Cleide? Você abre teu celular, você tem um mundo da informação no teu celular. Se faz-se tudo pelo celular. Então você começa o dia, Substituiu tudo. substitui Substituiu o telefone, substituiu o cheque de banco, substituiu a informação que você tem, o rádio, substituiu tudo. tudo. Subiu a pesquisa que você ia na biblioteca fazer pesquisa para fazer trabalho. Isso aí não existe. Isso aí ficou obsoleto, né? De qualquer forma, né? Então a gente percebe o quanto a gente tem uma tecnologia. O que para mim é uma pancada, porque eu adoro livros, Marcos. Eu também, eu tenho o Sabe, hábito de. o papel na mão para mim é tão importante. Nossa, quando eu faço um mapa, eu poderia ficar olhando o mapa pelo celular ou pelo computador. Não, eu tenho que ter o papel na mão. O papel na mão, o que está Não, escrito ali, para mim é importante. é importante. Eu também sou desses de marcar o livro, de ter marcado. Quando me falam de livro, me fala qual é o autor que eu quero comprar, porque é diferente. A gente vem de uma mentalidade que a gente aprendeu a fazer isso. Como tirou muitas matérias, né, no currículo,
desde a tua época, da minha época, a gente vai vendo como vai degradando e a informação cada vez mais curta. Então, se conhecimento é poder, as pessoas têm poder? Não tem, porque elas estão, é o que você falou, vem um influencer, fala qualquer coisa e aquilo vira verdade. Mas da onde veio? Com que base tem para falar alguma coisa em relação a tal situação? Então, hoje, né, os repórteres são os celulares, né? Porque você está na rua, tem alguém gravando algum episódio da rua e ele vai postar a leitura que ele teve daquela história. Então, às vezes, você estava no mesmo local, você fala, não, mas não foi isso que aconteceu, porque deram uma outra versão. Então, a gente está bem delicado essa questão da Essa informação. transição está sendo muito complicada, muito complicada. Nada. Mas eu sempre olho para essa vibração, né? A vibração de Aquários. Então, quando você fala que esses manuscritos que foram descobertos, que são antigos, etc., eu aqui tenho uma oportunidade muito interessante com as coisas antigas, pelo seguinte: na ilha onde eu moro, existe o maior observatório astronômico do mundo. Tentaram fazer um maior, que foi em Arequipa, mas não deu certo por causa dos ventos e tal. Então, aqui continua sendo o maior observatório. Então, tem muito astrônomo, né? Aqui tem muito astrônomo, porque eles vêm aqui para olhar. Eu até descobri uma profissão que tem aqui, que é inusitada, que é limpador de tela de De- observatório. É uma profissão. Enfim, são coisas aí que a gente não sabia. E a astronomia e a astrologia têm uma diferença grande, porque os astrônomos eles se consideram os mais importantes do que a astrologia. A astrologia é como se fosse assim eles confundem a astrologia com a astromancia, como se fosse uma coisa de Uma adivinhação, etc, perfumaria, etc. É, exatamente. Só que quando eles falam que o Plutão é um asteroide, um planetóide, etc., eu digo, olha, eles é muito mais importante do que vocês imaginam, porque na antiguidade, isso eu vi no livro do Zecharia Sitchin, e eu fui até a Inglaterra no British Museum para ver, eu vi, que é o seguinte: as tabuletas babilônicas que foram traduzidas, e as tabuletas são de 4.000 anos atrás, elas tinham a órbita de Plutão e a órbita de todos os planetas. Plutão foi descoberto em 1930, mas há 4.000 anos atrás já se sabia a órbita do Plutão e o nome sumério era Gaga. Por isso que a Lady Gaga, que é escorpionina, para fazer a homenagem que ela faz ao Plutão, ela se chama Lady Gaga, porque o nome dela não é Lady Gaga, ela está fazendo uma homenagem ao Plutão. O Plutão se chamava Gaga. E 4.000 anos antes de Cristo já se sabia que ele era um planeta e que ele tinha X órbita, porque a órbita está descrita nas tabuletas babilônicas. Muito bem. Foi descoberto em 1930 e foi descoberto num laboratório chamado, aqui na Arizona, que eu também fui lá, em Flagstaff. Nesse eu fui por acaso, não fui de propósito. Acontece que eu perdi um voo, eu tive que parar em Flagstaff, no outro voo tinha que parar, e eu aproveitei para conhecer o laboratório astronômico onde surgiu o Plutão. E o nome do laboratório tinha o nome do sujeito, do astrônomo que descobriu, chamado Percy Lowell. A história mais engraçada que tem nesse laboratório astronômico é que como é que foi colocado o nome de Plutão. Chegou-se em 1930 a uma conclusão que todos os planetas tinham o nome de deuses antigos, né? Mercúrio, Vênus, Saturno, e eles queriam que fosse alguma coisa diferente, que esse Plutão, que esse planeta novo descoberto tivesse um novo nome. Então, disseram, vamos chamar uma criança. A criança vai colocar o nome. Que nome que você quer, minha filha? Ela falou o mesmo nome do meu cachorro. O meu cachorro se chama Pluto. E assim foi dado o nome do Plutão. Quer dizer, eles quiseram desviar, mas não deu, porque tem coisas que a gente não consegue desviar o rumo das coisas. Então, foi uma coisa inexorável. Agora, o que eu fico impressionada é que é o seguinte: quando a gente tem a oportunidade de ver essas coisas, de ter conhecimento a respeito disso, você sabe que a antiguidade tinha coisas do Arco da Velha, que a gente está
hoje em dia fazendo uma espécie de vamos de novo ver o que os antigos falavam, o que eles fizeram, etc., para poder colocar em relação ao futuro, que é exatamente a questão da era de Aquários. Mas quem não tem essa visão, os astrônomos olham e falam: não, Plutão não é planeta, Plutão é um Ah, pensante qualquer. Não é não. Não é não, porque cada vez que o Plutão entra num determinado signo, ele é bombástico. Ele epa. entrou agora, ele não saiu ainda dos primeiros 1 e 2 graus, ele vai fazendo esses movimentos aí no dia 19 de novembro do ano passado. Você vai ver, Marcos, agora, no dia 31 de março, o Netuno vai mudar de signo. Ele está no Peixes, ele vai mudar para Áries. Então, as pessoas falam assim: o que você pode falar a respeito disso? Bem, eu não sou adivinha, porque eu falo para você que a astrologia não é Sim. adivinhação, mas eu penso o seguinte: o Áries é regido pelo Marte. Se fosse o Marte entrando em Áries, eu poderia fazer uma analogia, que é a que eu faço para os meus alunos, da seguinte maneira: imagina o Davi da Bíblia pegando uma funda e atingindo assertivamente na testa do Golias e o gigante cai. Ora, Marte rege a cabeça, ele dá uma pedrada na cabeça do gigante e ele caiu. Mas é o Marte entrando no signo dele. Agora é o Netuno que vai entrar no signo de Áries. Então é a mesma coisa que esse menino, esse ser bíblico, a Davi, ele pegando a mesma funda e ao invés de assertivamente atirar no Golias, ele atira no mar. É um furo na água. Não tem muito sentido, porque Entendi. entendeu? Então, eu calculo que 10 dias antes e 10 dias depois dessa entrada aí do Netuno no Áries, a gente não deve tomar atitudes muito importantes e muito, assim, de coisas que você quer para acertar, porque vai ser um furo na água. Então, é melhor a gente ficar um pouco mais calma. O Netuno é, entre outras coisas, o planeta da espiritualidade, porque ele é o último dos planetas, né, o último, ele rege o último dos signos, que é Peixes. Uma coisa que eu acho muito engraçada é que tem algumas pessoas que falam assim para mim: eu sou Peixes, eu estou na minha última encarnação porque eu sou muito espiritualizada. Meu Jesus amado. Se fosse assim, nós teríamos vários Jesus, vários Budas, vários Andando Krishna, aí. né? Andando por aí. Não é bem assim. Mas ele é, o Netuno, uma das coisas que ele faz é realmente a questão da espiritualidade. E aí ele vai entrar num signo que não tem nada a ver com ele. No seguinte sentido: como Áries é um signo de energia, energia física e energia de atitudes que a gente toma, coragem, etc., se você vai fazer um furo na água, é melhor não tomar atitude drástica durante esse período. Se pensa bem o que você pode postergar para fazer depois, porque ou antes, né? Porque 10 dias antes e 10 dias depois, essa vibração está muito forte. Depois ele entra, vai dando os seus reflexos. Então, eu até calculo, como eu falo para você, a astrologia não é de adivinhação, é inclinação. Mas eu calculo que com essa entrada aí, alguma coisa no mar possa acontecer de graves proporções, tipo petróleo vazado no mar, maremotos ou tsunamis, alguma coisa assim. É uma Energia. espécie de revolta, né, que a gente vai olhar aí para o mar de uma maneira mais naufrágios, e que eu acho que as pessoas têm que prestar um pouquinho de atenção, porque é uma entrada aí Ah, que não sim, acontece há 148 anos. muito. Portanto, tem que ter. A gente até poderia ver, com 148 anos atrás, o que aconteceu com essa entrada aí, né? Que são as Bom, pesquisas que a gente olha, a faz. gente ficaria aqui horas e horas, é muito interessante todo esse assunto, mas eu queria te perguntar para todos que estão ouvindo aí, com tantas mudanças acontecendo na era da transição, como você vê o futuro da espiritualidade com o autoconhecimento nos próximos anos? Olha, eu vejo com muito otimismo uma coisa que as pessoas não estão percebendo muito, que é a ciência entrando em contato com a espiritualidade. Eu acho que é algo que inusitado, novo, que a era de Aquários vai trazer, porque, como eu falo para você, que é
esse símbolo de uma onda que vai e uma onda que vem, certo. você tem a ciência e você tem a espiritualidade, que uma coisa não vai de encontro à outra. Os homens é que fizeram essa divisão, porque ela não vai de encontro à outra. Veja bem, quando a gente fala de energia, que a gente fala de vibração espiritual, para você melhorar, etc., eu não sei se eu comentei com você que eu vi um vídeo muito interessante que eu gostaria de ver de novo, essas coisas que passam na internet, que a gente vê, e se você não salva, você não vê nunca mais, mas que ficou marcado para mim, que é o seguinte: um neurocientista que pega um aparelho de aumentar as proporções, ele coloca uma laranja embaixo desse aparelho. Então, você vê a laranja. Ele vai abrindo a proporção e você vê o branco da laranja. Ele vai abrindo, você vê os gomos da laranja. Ele vai abrindo, você vê os gominhos de cada gomo. Ele vai abrindo e ele fala que agora nós vamos ver os espaços intermoleculares. E nós vamos ver prótons, elétrons e nêutrons. E nós vamos ver os quarks. Ele vai abrindo. Nós vamos os quarks. Daí ele fala assim: até agora nós vimos partícula, agora nós vamos ver ondas. E aí a gente vê um som, uma vibração. E ele fala: olhe, da mesma maneira que nós temos a parte material, nós temos também a parte de onda, que é uma vibração. Ora, a vibração é uma coisa espiritual, porque você indo para uma vibração delicada, de autoconhecimento, de proporcionar o seu bem e o bem dos outros, isso é uma vibração, isso não é material. Entendi. Mas se você quiser melhorar física, mental, emocionalmente, você tem que unir as três forças e pensar o seguinte: a ciência vai nos ajudar a nos voltarmos para a nossa raiz, que a nossa raiz não é do mal, é de conhecer o mal para saber o que é o bem. Que é o Mas bem. não é para gente, não é para a gente se integrar no mal. Agora tem pessoas que são mais fracas, mais frágeis, ou que têm um karma mais pesado, que entram para essa. Se a gente pensar sempre que a cada ação corresponde a uma reação igual e contrária, a gente não faria mal para ninguém e nem para nós mesmos. Entendi. E qual a sua opinião? Aqui se fala muito, um dos primeiros pergaminhos que acharam falava sobre uma guerra, né? E essa guerra é traduzida entre os filhos das trevas e os filhos da luz, né? Você acredita que a guerra que, na verdade, está acontecendo está numa esfera muito maior do que da Ucrânia, da Palestina, ou essas guerras mundiais? Marcos, eu não tenho dúvidas que tem uma força superior. Nenhuma dúvida. Para mim é como 2 e 2 são 4. Tem Entendi. uma força superior, né? Como se estivesse dando uma orientação, né? Com os fios invisíveis para que a humanidade cresça, evolua. Mas para você evoluir, você tem que passar por etapas. É a mesma coisa quando você entra na escola para aprender, para aprender matemática, para aprender português, para aprender a falar direito, etc. Entendi. Você tem que ter, para você poder ter o conhecimento, você tem que começar do começo, estudar, entender, aceitar, experimentar, e aí você vai crescendo, você vai subindo de grau, você vai subindo de degrau. Eu acho que é assim que a humanidade, que Vai. acontece com a humanidade. O Pietro Baldi, que é um dos espiritualistas que a gente conhece, ele dizia que a gente cresce, vai até um período, dá uma baixada, vai mais para cima, dá uma baixada, mas são ondas, né? São ondas que a gente vai fazendo na questão de evolução. E eu não tenho dúvidas que a gente está aqui para evoluir, mas nenhuma. Mas não tenho dúvidas também que existe uma força superior. A gente pode chamar de Deus, pode chamar de milagre, pode chamar de Boa. espírito, pode chamar de amor. O nome que você dá é indiferente. Para mim, é uma força superior. E Entendi. essa força pode ser chamada de Deus, sim. Por que não? Por que não? Por que não? E para a gente terminar, me conta uma coisa. Para quem está começando agora um caminho de autoconhecimento, quais práticas simples você recomendaria para cultivar mais consciência e equilíbrio na vida? Você teria alguma? Olha, tem várias coisas que a gente pode fazer. A primeira é encontrar aquilo que vai ao seu coração. E nesse sentido, eu coloco a religião.
Porque existem pessoas que se dão muito bem com o cristianismo, tem pessoas que se dão muito bem com o budismo, ou com o shintoísmo, ou com qualquer outra religião que faça bem à sua alma, que você se sinta bem quando você vai a algum templo ou algum lugar onde a religião está sendo professada, você diz, puxa, aqui eu me sinto em paz, porque o seu coração é alinhado a isso. Você tem que observar uma série de outras coisas, o que está se passando à minha volta. Quais são as pessoas que eu posso seguir porque é a minha verdade, porque está dentro do meu coração. Aí você acerta sempre. Se você se desalinhar com isso, você sempre vai ser uma pessoa desajustada. Tá. Então, resumo da ópera. A pessoa que está em busca, ela precisa pôr na agenda dela um espaço para a espiritualidade. É Porque, na aquela coisa que eu verdade, faço, Marcos, Sol, Lua e Ascendente. O Sol é mental, o mental é espiritual. O emocional, que é a Lua, são as coisas que você sente, que é o que eu chamo de coração, que é o seu coração, que é a sua emoção. E o seu físico, que tem que estar alinhado, você tem que estar, sabe, uma vez que você está nesse corpo, tem que cuidar dele, não tem não como tem. fazer diferente. Muito bom, muito São bom. as três coisas que a gente faz, que é a resposta de Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Horus, Osíris, Brahma, Vishnu, Shiva. Qualquer religião que você encontre é tripartida, porque os deuses, na verdade, o Deus é tripartido. E Muito, nós somos tripartidos. muito bom. Muito agradecido por toda essa riqueza de informação que o senhor compartilhou nesse nosso encontro. Estou muito feliz. Agora fica aqui a questão: como as pessoas podem te achar? Você tem Instagram? Você tem alguma rede? Ou deixamos depois no vídeo um contato se alguém quiser se aprofundar na sua jornada espiritual através da Deixa, astrologia? depois eu dou para você os meus contatos de Os Instagram, contatos, tá? de Facebook, de Perfeito. Telegram, que são as redes que eu mais As redes uso, né? de ódio, O tá, X, que, né, são as redes que eu uso, mas é muito difícil eu escrever sobre astrologia, tá, sobre espiritualidade. Eu escrevo mais sobre o cotidiano, mas tá. sempre com, vamos Sim, dizer, um viés de, de otimismo, otimismo. de preocupação com as coisas boas da vida, isso Perfeito. sim, né? Então vamos Agora, deixar no. eu é que queria agradecer você a oportunidade. É a primeira live que eu faço e eu só fiz porque conheço você há muitos anos, admiro você profundamente, admiro sua família, que é uma família amorosa, que convivi anos e anos e anos morando no mesmo prédio e estou muito feliz por ter sido Não, você o primeiro que me faz esse convite. não, e você é a minha primeira convidada nesse meu projeto de 2025, dia de entrevistas. Eu estou muito honrado por você imediatamente aceitar. Então, eu estou muito honrado também de você estar compartilhando todo o teu conhecimento e a tua trajetória aqui nesse É nosso que nós, Marcos, é que nós estamos na mesma frequência vibratória. É sim, isso. essa é a grande questão. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez e deixamos então as informações da Cleide no corpo do vídeo. Você pode entrar em contato e eu faço aqui um convite a você que queira conhecer sobre um curso em milagres ou um curso de amor e está aberto os grupos, nós temos reuniões aí semanais, são grupos abertos, e aguarde aí a nossa próxima entrevista, que estaremos agora escolhendo o próximo candidato aí a compartilhar seu conhecimento. Cleide, um forte abraço, um beijo no coração, viu? Gratidão imensa aí pela tua Gratidão disponibilidade. minha, um beijo enorme você, Tá, né? Tudo de bom. Espero que você continue nessa sua tarefa, que é uma missão. É uma sim, missão, uma porque missão, sim. cada um de nós tem um caminho, e o seu é um caminho muito bonito, né? Muito bonito, que eu conheço há anos, e que admiro muito. Muito obrigado. Então, uma boa noite aí para você e nos mantemos em contato. Gratidão imensa. Um beijo para você, Marco. Muito obrigada. Obrigado, obrigado.